Hoje vamos começar nosso estudo sobre este livro, Três Mestres do Budô. Vou fazer a leitura aqui das orelhas e dos prefácios e depois a gente começa a entrar no conteúdo do livro. Jigoro Kano nasceu em 28 de outubro de 1860 em Mikage, filho de Mareshiba, cuja linhagem familiar estendia-se até aos primórdios da história japonesa. Cresceu com os irmãos em meio ao luxo. Embora as circunstâncias de sua infância fossem invejáveis, sua criação foi austera e disciplinada. Com a morte da mãe, em 1869, Kano mudou-se com a família para Tóquio. Foi matriculado na Seitatsu Shojuku, uma escola particular dirigida pelo intelectual Keido Obokata. Graduou-se pela Universidade de Tóquio em 1881 e fundou em 1882 o Kodokan, Instituto para Estudo do Caminho. Em 1909, tornou-se o primeiro membro japonês do Comitê Olímpico Internacional. Os últimos 22 anos da vida de Kano foram praticamente consumidos em viagens pelo Japão e no exterior. Kano faleceu aos 78 anos quando voltava de Tóquio a bordo do navio Kawamaru. Sua vida e ensinamentos estão mais bem resumidos nas palavras que ele escreveu ao fundar o Judô Kodokan. Os ensinamentos de uma pessoa virtuosa podem influenciar uma multidão. Aquilo que foi bem aprendido por uma geração pode ser transmitido a outras 100. Enquanto Jigoro Kano e Morihei Ueshiba são reconhecidos respectivamente como os fundadores do Judô Kodokan e do Aikido, Isshin Funakoshi é visto como o pai do Karatê moderno. Funakoshi veio de um meio social bem diferente daquele que formou Kano e Ueshiba. Isshin Funakoshi nasceu em Shuri, a capital real de Okinawa, provavelmente em novembro de 1868. O ano oficialmente registrado do seu nascimento é 1870. Funakoshi lecionou durante 30 anos e, após sua aposentadoria, dedicou-se à formação de diversas associações para promover a cultura de Okinawa em geral e o karatê em particular. Funakoshi viveu até os 90 anos. Ele atribuía sua longevidade e boa saúde ao karatê. Funakoshi faleceu em 26 de abril de 1957. Sua longa e frutífera vida personificou as virtudes do karatê Shotokan: coragem, cortesia, integridade, humildade e autocontrole. Morihei Ueshiba nasceu em Tanaba, na província de Wakayama. Amante dos livros, Ueshiba gostava de aprender, mas odiava as salas de aula. Por isso, convenceu os pais a deixarem-no abandonar o ensino médio no primeiro ano. Estudou então numa academia de Soroban, onde pôde avançar segundo o seu próprio ritmo. Mostrando habilidade para o cálculo, passou a assistente do professor da academia em menos de um ano. Por volta de 1900, foi contratado como contador pelo posto fiscal local. Aos 19 anos, Ueshiba mudou-se com a família para Tóquio, onde trabalhou como aprendiz de um comerciante por alguns meses. Depois disso, passou a mascatear artigos de papelaria e materiais escolares usando um carrinho de mão. Os negócios de Ueshiba cresceram e ele pôde contratar diversos ajudantes. No entanto, ficou gravemente doente e acabou transferindo o negócio para seus empregados. Ueshiba queria a todo custo entrar para o exército e, depois de muita persistência, foi aprovado num exame suplementar e designado para as tropas de reserva estacionadas perto de Osaka. Embora a vida no exército imperial fosse excessivamente dura, Ueshiba apreciava a disciplina. Depois de se tornar mestre nos estilos clássicos do Judô, do Kendo e do Jujutsu, Ueshiba criou o Aikido, uma arte marcial inteiramente original, baseada nos ensinamentos espirituais da região Otomoto-Kyo. Depois do final da Segunda Grande Guerra, Morihei criou em Tóquio a Fundação Aikikai, para promover a disseminação do Aikido por todo o mundo. Morihei faleceu no dia 26 de abril de 1969, aos 86 anos. As instruções finais de Ueshiba para os seus discípulos foram: o Aikido é para o mundo todo, não serve a propósitos egoístas ou destrutivos. Treinem incessantemente para o bem de todos. Prefácio à edição brasileira.
Quando se fala de Japão e de cultura japonesa, invariavelmente vem à nossa mente a ideia de artes marciais, Budo. Atualmente, as artes marciais mais praticadas no mundo são o Judô, o Karatê e o Aikido. O que elas têm em comum e em que diferem? Para respondermos a essa pergunta, nada melhor que estudarmos inicialmente os fundadores desses caminhos, Jigoro Kano, Gishin Funakoshi e Morihei Ueshiba. Pratiquei Karatê e Judô, o que muito me ajudou na compreensão e no estudo do Aikido, a arte marcial japonesa que escolhi para ser o meu caminho de vida. Caminho também escolhido pelo autor deste livro, meu amigo John Stevens, que no ano de 2006 recebeu a faixa preta 7º Dan de Aikido. Fiquei muito feliz quando o editor Ricardo Riedel aceitou minha indicação para publicar essa obra, ficando acordado que eu supervisionaria a tradução, feita por meu aluno Luiz Carlos Sintra, pois seria uma oportunidade de retribuir a enorme contribuição tanto do Judô como do Karatê para a minha melhor compreensão do Budô. Quando estudamos uma arte, olhamos para ela de diferentes pontos de vista. Fica muito mais fácil compreender a razão de seus princípios e objetivos. Assim, este livro, que conta detalhes sobre os fundadores das 3 principais artes marciais japonesas, será certamente de grande ajuda para todos os praticantes de Budô no Brasil. O Judô e a sua busca da máxima eficiência com o mínimo de esforço, o Karatê e a ideia de transformar suas mãos e pés em espadas, o Aikido e o conselho constante de torne-se um com a natureza, representam os principais enfoques pelos quais essas 3 artes são conhecidas. À primeira vista, essas características as tornam diferentes uma da outra. No entanto, o praticante avançado de qualquer uma delas, em determinado ponto de sua evolução, curiosamente vai perceber que no fundo todas elas contêm as mesmas buscas e práticas, e que as diferenças são aparentes. Trata-se apenas de pontos diversos de observação de uma mesma verdade. Esses diferentes enfoques devem-se muito mais a diferenças entre as personalidades de seus fundadores do que ao objeto de que tratam. No presente estágio em que me encontro, creio que o que esses 3 mestres do Budô japonês contemporâneo buscaram foi produzir uma arte marcial que fosse muito racional e técnica, eficiente a mãos nuas, mas principalmente que servisse como um do, prática espiritual, e tivesse como objetivo final ajudar a evolução do homem e da sociedade em sua busca por wa, paz e harmonia. Infelizmente, muitos praticantes no Brasil ainda se aproximam das artes marciais japonesas sem as informações corretas, pensando apenas em derrotar seus adversários, seja em lutas reais ou em competições esportivas. Esse livro pretende mostrar ao leitor que os fundadores do Judô, do Karatê e do Aikido não pensavam dessa maneira. Wagner Bull, presidente da Confederação Brasileira de Aikido. Prefácio do autor. 3 Mestres do Budô é uma apresentação da vida e dos ensinamentos de Jigoro Kano, 1860-1938, o sofisticado internacionalista que fundou o Judô Kodokan, de Gishin Funakoshi, 1868 a 1957, o culto e intelectual cavalheiro que é considerado o pai do Karatê moderno, e de Morihei Ueshiba, 1883-1969, o sábio místico que criou o Aikido. Os 3 mestres do Budô, artes marciais, conheceram-se bem, e tanto eles como seus alunos interagiam de diversas maneiras fascinantes. Seus respectivos ensinamentos exerceram um profundo impacto sobre a moderna sociedade japonesa, e a prática das artes do Judô, do Karatê e do Aikido espalhou-se rapidamente para outros países. Essas 3 artes são agora avidamente estudadas em todo o planeta, como parte integrante da cultura mundial. No entanto, a popularização de qualquer arte sempre comporta alguns perigos, e os 3 mestres, sem dúvida, ficariam dolorosamente desapontados com as mudanças que ocorreram no mundo do Budô. A crescente comercialização, a excessiva ênfase na competição, as odiosas disputas entre facções e o comportamento impróprio de instrutores sêniores.
Kano, Funakoshi e Ueshiba eram homens de visão que defendiam os mais grandiosos ideais e mantinham os mais altos padrões. É meu desejo sincero que 3 mestres do Budô possa estimular a reavaliação da real natureza e do verdadeiro propósito do Judô, do Karatê e do Aikido. John Stevens.